Fala, povo de Deus, graça e paz do Senhor Jesus. Estamos hoje aqui na nossa leitura comentada da Bíblia, nosso livro de Atos, hoje capítulo 9. Hoje nós vamos conhecer a história da conversão de Paulo e como foi essa maravilhosa conversão. Vamos embora para a palavra? Vamos lá? Está aí na tela aí já o capítulo 9, né? E aí a gente vai começar aqui a nossa leitura. Eu conto com a sua atenção aí, se possível acompanhe com a gente. Bora para a palavra então, hein? Atos capítulo 9, versículo 1, a conversão de Saulo. Vamos lá então? Acompanha comigo aí, ó. Saulo, porém, ainda respirando ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, em caso encontrasse alguns do caminho, tanto homens como mulheres os conduzisse presos a Jerusalém. Aqui a gente vê onde vai começar a história do Saulo, né, antes dele se converter. Se bem que a gente viu o nome dele sendo mencionado no capítulo anterior, né, quando falava da morte de Estevão, do apedrejamento, que ele consentia em tudo isso. E também a gente vê que ele era uma das autoridades lá do povo, né, daquela equipe lá do STF, né? E aí o que acontece? O Saulo, ele respirando ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, eu fico imaginando o ódio que ele tinha dos discípulos, né? E ele, no zelo da doutrina da lei dele lá, da lei dos judeus, ele entendeu que aqueles discípulos de Jesus, discípulos do caminho, né, eram pessoas que deveriam ser eliminadas, né? É como se fosse a ideia do Hitler, né? Existe uma raça maior, né, melhor e pura, e as outras elas têm que ser eliminadas. Então Paulo tinha esse conceito na cabeça dele de que os cristãos tinham que ser eliminados, e fazendo isso ele estava fazendo um favor para a obra, né, de Deus naquele momento ali, porque ele era um judeu muito zeloso. Aí o 3 vai dizer: mas seguindo ele viagem e aproximando-se de Damasco, de repente, olha aqui, ó, que legal. Esse de repente, né, acontece, essa palavra aqui, ela aparece lá no capítulo 2, quando a gente está falando do batismo do Espírito Santo, né? De repente veio do céu um vento, né, um som como de um vento impetuoso e tal. De repente, num determinado momento, quando, né, eles estavam lá esperando, de repente veio, né, o poder de Deus, o Espírito Santo desceu sobre todos eles. E aqui, interessante essa expressão, porque ele estava seguindo viagem com planos de matar homens e mulheres, né, discípulos de Jesus, mas de repente Deus interviu nessa situação. E Deus interviu como? Deus interviu através da conversão dele. Ó. De repente, uma luz resplandecente vinda do céu, versículo 3, o cercou, ó, vindo do céu, o cercou. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo. Duas vezes aqui para dar ênfase, né? Se fosse para escrever isso aqui, colocava no negrito. Por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? O Senhor respondeu: eu sou Jesus. Aqui, ó, eu sou Jesus a quem persegues. Mas levanta-te e entra na cidade. Lá te será dito o que precisas fazer. Olha isso. Lá você vai saber o que precisa ser feito. Aí o texto vai continuar dizendo o seguinte, no versículo 7. Os homens que viajavam com ele, ouvindo a voz, caíram emudecidos, mas não viram ninguém. Então assim, Paulo tinha aqui a favor dele testemunhas não crentes dessa situação, porque ele viu a luz e ele também ouviu a voz do Senhor que falava com ele. E outras pessoas, os homens que viajavam com ele, aqui no versículo 7, ó, esses homens que viajaram com ele, ouviram também a voz. Então esses homens já tinham aqui o testemunho de que Paulo não estava louco, Paulo não estava viajando, não estava pensando em alguma coisa, não era alguma coisa da cabeça dele, né? Eles ouviram a voz, caíram emudecidos, mas não viram ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não enxergava coisa alguma. Então, guiado pela mão, foi conduzido a Damasco. Aí o versículo 9 vai dizer: e ficou 3 dias sem enxergar. Olha isso, gente. 3 dias lá sem enxergar, sem comer e nem beber. Numa espécie de jejum meio que forçado ali, né?
Havia em Damasco certo discípulo chamado Ananias. Ananias aqui, ó. O Senhor lhe disse, numa visão, Ananias. Ele respondeu, estou aqui, Senhor. O Senhor lhe ordenou, levanta-te, vai à rua chamada direita e procura na casa de Judas um homem de Tarso chamado Saulo. Olha isso. Ele está orando agora. E viu numa visão um homem chamado Ananias entrar e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Olha que interessante. O Senhor falou com Ananias que um tal de Saulo, né, lá de Tarso, ele estaria orando. E que ele viu na visão o que ia acontecer, que o Ananias ia entrar, impor a mão nele e ele ia ser curado. Aí o texto vai dizer no versículo 13, olha só, Ananias respondendo, Senhor, ouvi de muitos acerca desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e aqui está autorizado pelos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Olha isso. Então esse camarada é muito perigoso, Senhor. É muito perigoso. Como é que eu vou chegar até ele e vou lá, ele está orando, né? No mínimo é estranho tudo isso, né? Aos olhos do Ananias. Mas o Ananias é um servo, né? Ele é obediente. E a palavra de Deus diz que ele prontamente se colocou, né, à disposição. Mas ele questionou, porque ele falou, poxa, né? Esse daí tá muito bem falado por aqui, todo mundo está falando dele e a fama dele não é muito boa não. Agora, o versículo 15 vai dizer que o Senhor retrucou a palavra dele, dizendo o seguinte, mas o Senhor lhe disse, versículo 15, vai, porque ele é para mim um instrumento escolhido. Olha que lindo isso. Para levar o meu nome perante os gentios. Olha isso, né? Deus escolheu Saulo. Quem pode mudar isso, né? Deus, quando nos escolhe, ninguém pode mudar essa realidade, né? Quando Deus nos chama para o seu propósito, ninguém pode mudar essa realidade. E o versículo 16 vai dizer, pois eu lhe mostrarei quanto lhe é necessário sofrer pelo meu nome. Né? A gente vive hoje num tempo que o sofrimento não faz muito parte da nossa vida, né? Assim, pelo menos a gente não quer aceitar o sofrimento. E aqui o sofrimento era justamente pelo fato de ser um filho de Deus, de ser um discípulo de Jesus. E o Senhor já diz que o ministério de Paulo vai ser marcado pelo sofrimento. Né? E não é o sofrimento dos dias de hoje, que é de uma doença, de uma enfermidade, uma perda de um parente, sabe? O sofrimento daquela época que Jesus estava falando em relação ao Saulo era o sofrimento da perseguição, de ser maltratado, de sofrer, né, risco de perder a vida, de ser apedrejado, de ser açoitado, de ser preso, de ficar muitos anos preso. Então, assim, são circunstâncias assim de muita provação, de muita privação também, né? De ter momentos ali de você ficar privado da liberdade, privado de amigos, isolado, em lugares úmidos. Então, olha só, o Senhor já antecipa aqui para o Ananias dizendo como que vai ser o ministério de Paulo. E Paulo tinha consciência disso. Aí no versículo 17 vai dizer, Ananias foi e entrou na casa e impondo-lhe as mãos disse, Saulo, irmão. Olha isso. Ananias não tem dificuldade porque o Senhor falou, né, e já logo enxerga Saulo como um irmão. O Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, enviou-me para que voltes a enxergar e fiques cheio do Espírito Santo. Olha que detalhe interessante. Segunda vez que a gente percebe aqui a conversão a Cristo, né? Ou seja, o homem pecador se voltando para Cristo por causa da revelação da palavra do próprio Deus. E agora, como segundo momento dessa conversão, esse homem sendo cheio do Espírito Santo, né? Então a gente vê que aqui o apóstolo Paulo, além de receber a cura, né, de ser voltar a enxergar, né, que ele, né, precisava, ele também foi cheio do Espírito Santo, uma vez que ele tinha que havia sido revelado a ele o Senhor Jesus. O Senhor se revelou, o próprio Senhor se revelou a ele e revelou coisas extraordinárias para ele, né? E agora o encheu do Espírito Santo. Muito interessante esse detalhe. No versículo 18 vai dizer, logo caíram-lhe dos olhos algo como umas escamas, e ele recuperou a vista. Então, levantando-se, olha isso, gente, foi batizado. Percebe que aqui a ordem é invertida daquele outro texto, lá de
do capítulo 7, né, do capítulo 8, perdão. Né? Aqui, o que acontece? Lá o pessoal de Samaria, eles primeiro foram batizados, depois os apóstolos foram e impuseram as mãos e eles foram cheios do Espírito Santo. Aqui, o que acontece? Aqui Paulo foi primeiro convertido, depois batizado com o Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, e depois ele foi batizado nas águas. E tendo se alimentado, fortaleceu-se. Saulo permaneceu alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. Então ele permaneceu alguns dias lá, provavelmente recebendo orientações. Eu creio que todos ficavam meio ressabiados com ele, porque, né, acabaram de se converter, né, não inspirava tanta confiança no princípio, mas eles, mesmo assim eles o receberam. Né? Você vê isso aqui como uma forma, né, de eles acolher aqueles que em um momento da vida eram inimigos. Agora o perdão é estendido e essa pessoa é recebida e aceita no meio, né, do círculo da família da fé. Isso é muito interessante, essa situação. Aí agora o título que coloca aqui na minha Bíblia diz: o perseguidor é perseguido. Muito interessante. Versículo 20 vai continuar dizendo assim: e logo passou a pregar. Olha só, o apóstolo Paulo logo passou a pregar Jesus nas sinagogas. Olha isso. Dizendo ser ele o Filho de Deus, todos os seus ouvintes admiravam-se e diziam: não é este que em Jerusalém perseguia os que invocavam esse nome? Ó, perseguia aqueles que invocavam esse nome. E não veio para cá a fim de levá-los presos aos principais sacerdotes? Houve uma confusão na mente desse pessoal aqui. Porque uma hora esse cara estava perseguindo a igreja, matando cristãos, e agora ele estava falando do Cristo que ele perseguia. Saulo, porém, fortalecia-se cada vez mais e confundia, olha isso, a palavra, confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que Jesus era o Cristo. O cara que perseguia o próprio Cristo agora o defendia, né, e anunciava a mensagem de Cristo. Depois de muito tempo, os judeus entre si decidiram matá-lo. Olha isso. Logo no início do ministério de Paulo, o Paulo já vai sofrer aqui a inversão dos valores. Né? Uma hora ele era o cara que perseguia e agora ele vai ser a pessoa que vai ser perseguida, cumprindo o que o Senhor falou para Ananias logo no começo do ministério dele. Paulo vai ter um ministério de sofrimento e ele sabe disso. E aqui já começa todo esse processo, né? Porque eles decidem matá-lo. O versículo 24 vai dizer: mas os planos chegaram ao conhecimento de Saulo, e como vigiavam as portas da cidade, dia e noite para tirar-lhe a vida, os discípulos, levando-o de noite, desceram-no pelo muro dentro de um cesto, escondido, né? E ao chegar em Jerusalém, Saulo procurou juntar-se aos discípulos. Olha só, quando ele chegou em Jerusalém, ele logo quis saber, né, de se encontrar com os discípulos, né, os apóstolos, Pedro, João, então, mas todos tinham medo dele e não acreditavam que ele fosse um discípulo. Olha só, a princípio, Paulo estava ainda naquela situação de não ter confiança das pessoas, né? Acabou de se converter, então fica meio perigoso. Pode ser uma trama, pode ser uma mentira para poder pegar os cristãos. Aí o Barnabé, o versículo 27, então Barnabé, que foi uma pessoa assim fenomenal, tomando-o consigo, levou-o aos apóstolos e lhes contou como no caminho ele vira o Senhor, deu testemunho, como vira o Senhor e que este lhe falara, e como em Damasco pregava corajosamente em nome de Jesus, arriscando sua própria vida como um verdadeiro discípulo. Então isso aqui já vai mostrar para os apóstolos, olha só, o apóstolo, o Saulo aqui, ele já viveu realmente uma conversão verdadeira. Tanto é que ele agora está sendo perseguido por pregar corajosamente Jesus Cristo. Ou seja, ele já está carimbado aqui com o selo de alguém que realmente se converteu. Porque naquela época, meus irmãos, se converter a Jesus não era algo que trazia para si um status, uma fama, um nome bonito para todo mundo. Não. Aquela pessoa que se convertia, ela na verdade era colocada sobre as costas dela um alvo. A partir daquele momento a pessoa era alvo de perseguição, era alvo de ser maltratado, era alvo de ser esquecido, era alvo de ser perseguido. Então uma pessoa que se dizia cristão naquele tempo, naquela época,
ela estava colocando para ela exatamente isso, a sentença de morte sobre as suas próprias costas. Então era isso que significava ser cristão. E Paulo aqui agora demonstra que ele agora prega corajosamente em nome de Jesus. Então isso fica, esse argumento de Barnabé acaba convencendo. E assim, ó, versículo 28, ele passou a andar com eles. Paulo passou a andar com eles livremente em Jerusalém, pregando com coragem em nome do Senhor. Olha isso. Falava e debatia também com os judeus de cultura grega, mas eles procuravam matá-lo. Esses camaradas não queriam negócio com Paulo, né? Eles queriam matá-lo. Quando os irmãos souberam disso, levaram até Cesareia e o enviaram a Tarso. Assim, a igreja desfrutava de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria, sendo edificada e vivendo no temor do Senhor. Olha que interessante esse detalhe. E crescia em número, olha só, número não é um problema para a igreja de Atos, ó, pela coragem vinda do Espírito Santo. Crescia em número pela coragem vinda do Espírito Santo. Coragem para testemunhar, mesmo diante de tamanha perseguição e de tamanha circunstância complicada que eles viviam. Então, a gente, né, chega até esse momento aqui, percebendo que a igreja, como falou aqui, ó, ela desfrutava paz. Por que ela desfrutava paz? Porque o maior dos perseguidores da igreja acabou de se converter. Não, ele não morreu, não foi um livramento, não, ele se converteu. E agora ele estava sendo mais um que estava compondo as fileiras daqueles que pregam o evangelho, de que, né, levam a mensagem da salvação. Isso é muito interessante. E aí o texto vai continuar, né, mostrando aqui a cura de Enéas e a ressurreição de Tabita. E vai ter uma história muito interessante aqui. Aconteceu que, viajando Pedro por toda parte, chegou também aos santos que habitavam em Lida. Bom lembrar aqui que até aqui, no capítulo 9, na verdade, começa aqui a falar um pouco mais abertamente da conversão de Paulo, né, de Saulo, e aí agora volta, né, vamos dizer assim, volta a falar, né, a respeito de Pedro, porque até aqui estava falando Pedro e João, o tempo todo Pedro e João, aí de repente dá um pause, né, por causa da pregação de Estevão, né, dos diáconos ali a partir do versículo capítulo 6, e agora entra aqui de volta falando de Pedro. Aí aconteceu que, viajando Pedro por toda parte, chegou também aos santos que habitavam em Lida. Encontrou ali certo homem chamado Enéas, olha isso, homem chamado Enéas, que havia 8 anos estava deitado numa cama, pois era paralítico. Mais um paralítico aqui, ó. E aí o que acontece? Pedro lhe disse: Enéas, Jesus Cristo te cura. Só uma palavra, né? Só uma frase. Levanta-te e arruma a tua cama. E ele logo se levantou. E viram-no todos os que habitavam em Lida e Sarona, os quais se converteram, olha só, ao Senhor. Você percebe que em alguns momentos a conversão ela vem através da pregação da palavra, como a gente viu, né, quando Pedro mesmo pregou o primeiro sermão, depois no capítulo 4 ele prega de novo, pessoas são convertidas, mas no capítulo 3 a gente vê que tem uma cura de um coxo e agora de novo um outro paralítico, né, que é curado e em resposta a isso a conversão, e não só dele, mas de outras pessoas, né, porque no 35 fala que os quais se converteram, a todos que habitavam em Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Aí o 36 vai dizer que havia em Jope uma discípula chamada Tabita, olha só, que traduzido quer dizer Dorcas. Ela fazia muitas boas obras e dava esmolas. Era alguém que tinha ali uma devoção, né? E aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e morreu. E tendo lavado o corpo, colocaram-na num quarto na parte superior da casa. Como Lida era perto de Jope, quando os discípulos souberam que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens, pedindo-lhe: não te demores em vir até nós. Pedro levantou-se e foi com eles. Quando chegou, levaram-no ao quarto de cima. Olha isso. Levaram Pedro até o quarto de cima, e todas as viúvas o cercaram, chorando, e mostrando-lhe as roupas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Olha só que interessante, né? Muitas amigas dela estavam ali
né, lamentando a sua perda, porque era uma pessoa que provavelmente marcou muito a vida delas com as boas obras que ela fazia, as esmolas, as coisas que ela fazia de bem. E essas mulheres agora, né, estavam chorando o luto da perda de Dorcas. Aí no versículo 40 vai dizer: depois de fazer sair a todos, Pedro pôs-se de joelhos, olha esse detalhe, e orou. Pedro se colocou de joelho e orou, e voltando-se para o corpo disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Olha que milagre extraordinário, né? Aqui, não uma cura, mas uma ressurreição, né? Realizada por um dos apóstolos, que é Pedro. Aí o versículo 41 vai dizer: ele lhe deu a mão, levantou-a e, chamando os santos e as viúvas, apresentou-a viva. Esse acontecimento se tornou conhecido em toda Jope e muitos creram no Senhor. Olha isso, o resultado desses sinais, né, era justamente com o objetivo de chegar a isso. Muitas pessoas crerem no Senhor lá em Jope. Pedro ficou muitos dias em Jope, na casa de um curtidor de peles chamado Simão. E aí a gente chega aqui ao final do capítulo 9, né, onde a gente conclui esse capítulo. E eu espero que você tenha sido abençoado com essa nossa leitura de hoje e que a história de Saulo, né, juntamente com a história dessa cura e dessa ressurreição, possa também ter edificado a sua vida. Amém? Que Deus te abençoe. Voltamos amanhã com mais um capítulo, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém? Um grande abraço, fica na paz.